Irmãos, a pergunta é: como viver uma vida simples em um evangelho profundo? Como você viver algo tão profundo no Senhor, mas mesmo assim manter um nível de simplicidade, um nível de graça, ser simples, ser acessível, ser palpável, ser querido, em outras palavras. Como você pode viver uma vida simples no meio de um evangelho profundo? Como eu posso ter uma espiritualidade emocionalmente saudável? Porque eu preciso separar o corpo, a alma do espírito. E o evangelho que imprime Deus no meu espírito, ele também tem que restaurar minha alma. Como eu posso viver isso? Irmãos, nós não somos seres humanos tentando passar por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Como diz o matemático Blaise Pascal, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Não seres humanos indo no domingo na igreja atrás de uma experiência espiritual. Porque a nossa vida passageira é a humana, não é a espiritual. A espiritual, nós seremos espirituais. A nossa espiritualidade, ela não pode ser desconectada da realidade humana. O problema, sabe qual é? O problema é que muitas pessoas que buscam ser espirituais acabam tendo grande dificuldade para viver a sua vida humana no cotidiano. Elas são espirituais, mas têm dificuldade de lidar com as coisas da terra. O cara ora 10 horas por dia, mas não consegue pagar suas contas. Está todo dia no monte, ora, está todo dia no quarto, está todo dia, mas humanamente falando é desequilibrado. A sua vida é desordem. Como viver essa ordem humana dirigida por uma vida espiritual? Querido, santidade implica em matar a carne e não a humanidade. Quando a gente fala matar a carne, as pessoas pensam, eu tenho que deixar de ser humano para ser anjo. Não, você nunca vai virar anjo. Você pode orar o dia inteiro, você não vai virar anjo. Então, quando eu digo assim, matar a carne, vamos matar a carne, o cara pensa que é para matar a humanidade. A humanidade você não mata. O que você mata é a carne. Amém, querido? Então, uma vez que nós somos reconciliados pelo sacrifício de Jesus, uma vez que nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós devemos nos tornar homens e mulheres que manifestem a vontade do céu na terra, sem perder a nossa humanidade, sem perder a vida de marido, de pai, de filho, de amigo. Tem pessoa que se isola. Provérbios 18 diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque Deus não fez o homem para viver só. Nós somos chamados para ser um. A ordem é que sejamos um, mas ninguém consegue ser um sozinho. Eu preciso de alguém para ser um com ele. Amém? Amém, irmãos? Então abra comigo 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se nós enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos. Se conservamos o juízo, conservamos para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante ninguém, olha, isso é sério. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, não avalie alguém do ponto de vista humano. Não avalie alguém pelo seu ponto de vista humano.
Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. A palavra hoje no meu coração é essa reconciliação de Deus conosco. Eu falei desde o primeiro dia que a conferência, eu não trato como uma conferência. A primícia para mim é como se fosse com uma prestação de contas com Deus. É como se você fosse começar o ano e avaliasse tudo que aconteceu no ano passado e pensasse: Senhor, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor? Para você, para minha casa, para minha família? Como eu posso viver para me tornar alguém melhor para os meus amigos, para a minha congregação? Então, quando a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com Ele, então quando eu venho para a primícia, irmãos, eu penso nisso. Eu preciso me reconciliar com Deus antes de tentar consertar alguma coisa. Porque se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem em lugar nenhum. Antes de mexer em alguma área da minha vida, eu preciso ver como que está a minha vida com o Senhor. Ele nos reconciliou com Ele. Então, irmãos, as feridas são necessárias. Eu vou falar de novo. As feridas são necessárias. A sua alma precisa ser ferida. O seu corpo precisa ser ferido. Que é isso, pastor? Que evangelho é esse? Irmão, é uma ilusão você achar que o estado natural e correto de uma pessoa é viver sem feridas. É uma ilusão você achar que você vai viver sem dificuldade, sem nenhum ataque no seu corpo, sem nenhum ataque na sua alma. Irmão, quando você usa armas de defesa, um colete salva-vida, um colete à prova de bala, né? Você está tentando se proteger de algo. No evangelho você não tem que se proteger. Os relacionamentos, eles vão expor você. E por isso que é tão difícil viver na igreja. Por isso que tem gente que prefere cultuar de casa. Porque na igreja é que eu sento, é que eu encosto o meu carro no lado do irmão. Na igreja é que quando eu chego, alguém já está sentado no lugar que eu gosto de sentar. Na igreja é quando o som está alto, o barulho está intenso lá fora, os irmãos não deixam eu entrar porque a igreja está cheia. É na igreja que eu fico, que eu me incomodo com outros irmãos. É na igreja que eu sou afiado. Então por isso que é difícil. Então sem relacionamento não tem aperfeiçoamento. A primeira narrativa negativa da criação foi: não é bom que o homem viva só. Não é bom que você esteja só, você precisa de alguém. Por isso vou dar um conselho para você: não demora muito para casar. Pessoa que vive muito tempo sozinha, acostuma. Depois, quando vai casar, está tão acostumado com as suas coisas, do seu jeito, que é difícil. Tem amor, tem paixão, tem atração, mas não consegue viver junto. Por quê? Porque está acostumado a viver só. Então, cutuca alguém que está do seu lado, que você percebe assim que é solteiro. E diz: casa logo, irmão. Casa logo, não espera não. Ninguém quer sofrer, irmão. As campanhas das igrejas são: pare de sofrer. E é justamente o sofrimento que é o combustível do aperfeiçoamento.
É justamente o sofrimento que é o combustível para aperfeiçoar a minha vida. Irmão, eu escrevi uma coisa aqui, anota aí. Uma vida semelhante a Cristo, uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Cristo. Uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Cristo, não tem. E por que eu sofro? Porque você abandonou o pecado. Bota aqui para mim, aquela Bíblia boa, não bota aquela ruim não. 1 Pedro capítulo 4, bota aqui. Não bota aquela Bíblia ruim não, Alexandre. 1 Pedro capítulo 4, olha aqui. Cadê? 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o... Tá, por que ele sofreu? Porque ele rompeu com o pecado. Quer parar de sofrer? Cede ao pecado. Sabe por que você sofre? Angústia, perseguição, guerra. Você fica, meu Deus, que guerra. Sabe por quê? Porque dentro de você o Espírito está militando contra a carne. O Espírito está militando contra a alma. Sabe por que você sofre angústia, perseguição? Porque você vê uma coisa e deseja, e diz não, o sangue de Jesus tem poder. E sai. Você quer pegar e Deus diz não, não pega, não é seu. Você diz, ai meu Deus, que luta servir a Deus. Não é luta servir a Deus, luta é matar a carne. Luta não é servir a Deus, luta é matar a carne. Então por que eu estou nessa angústia? Porque você rompeu contra o pecado. Porque quem acorda de manhã com vontade de pecar e peca, não tem sofrimento. Tem sofrimento quem tem vontade de pecar e não. E eu pergunto, quem aqui tem vontade de pecar? Seja sincero. Nem no pensamento. Menino bom. Pega o microfone, vem pregar no meu lugar. Você está me entendendo? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Por quê? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Irmão, só sofre quem quer romper com o pecado. Quem não quer romper com o pecado não sofre. Quem não quer romper com o pecado não precisa sofrer. Cede ao pecado, pronto, fica tudo resolvido. Depois você pede perdão e continua servindo. Não, querido. Quem diz não tem angústia. Quem diz não tem dores. Quem diz não tem perseguição. Quem diz não faz conta. Puxa, estou ficando velho. Está passando o tempo. Eu não arrumei nada na vida ainda. Jesus, eu não dei certo em lugar nenhum. Não, eu vou viver a minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, uma vida semelhante à vida de Cristo, uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Cristo. Por quê, pastor? Porque depois de superar o sofrimento, seu coração fica cheio de compaixão. Depois de superar o sofrimento, seu coração fica quebrantado. Depois de superar o sofrimento, aumenta o nível do seu perdão e da sua misericórdia. Depois que você experimenta na carne, você começa a perdoar os outros também. Depois que você sabe que você não era digno, quem aqui sabe que não é digno? Enquanto você não experimentar a misericórdia, você nunca vai exercer misericórdia. Você vai ter que experimentar a misericórdia na sua vida. Sabe, quando Deus te perdoa sem medida, sem limite, aí você começa a olhar para os outros, você não julga mais, você começa a pensar, poxa, se eu sou digno de ser perdoado por Jesus, por que essa pessoa não pode ser digna de ser perdoada por mim? Então, irmão, sem sofrimento, o seu aferidor de misericórdia não cresce. Porque depois de romper o sofrimento, pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o que aconteceu te tornou o que você é. O que aconteceu me tornou o que eu sou. Ou seja, um coração reconciliado, ele me afirma que tudo que aconteceu comigo tinha que acontecer
para que eu me tornasse quem eu me tornei. Teve um tempo que eu entrei em crise, porque eu me converti com 28 anos, voltei para Jesus com 28 anos. Eu vou fazer 55 anos em fevereiro, eu tinha 28 anos. E às vezes eu ficava pensando, Jesus, por que eu não me converti mais cedo? Por que eu não gastei minha juventude com o Senhor? Por que eu tive que usar droga, eu tive que pecar, fazer coisas que eu tenho vergonha de pensar nelas? Por que eu tive que viver tudo isso, Jesus? Eu entrava em crise, irmão. E o Senhor dizia assim, na época, para pegar você hoje assim e esfregar na cara do diabo. Irmãos, ninguém vai viver o reino dos céus sem ter experiência com as trevas. Então, se você não teve as suas experiências ainda, se prepara. Tem gente que diz, não, mas eu fui criado na igreja desde criança. Eu nunca fiz nada errado, mas você vai ter as suas experiências com as trevas. Eu não estou falando com o pecado, eu estou falando com as trevas. Você não precisa ir servir o diabo para depois glorificar Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Irmão, depois que você supera o sofrimento e você se torna quebrantado, compassivo, mais misericordioso, você nunca mais é comido pela culpa. A culpa não te come mais, ela não te devora mais. Por quê? E sabe o que é que acontece quando você se sente amado e perdoado? Você não tem dificuldade de amar e perdoar. Uma pessoa que ela vive colocando limites para amar, limites para perdoar, limites para chegar perto, é porque ela também não se sente perdoada por Deus. Lembra da parábola do cobrador incompassivo? Que ele devia, e aí ele foi lá, o rei perdoou ele, era uma conta enorme, o rei perdoou ele, e no caminho ele encontrou um cara que devia para ele, e bateu no cara, e cobrou o cara na marra, e aí alguém disse para o rei, ó, aquele homem que o senhor acabou de perdoar, está batendo num cara ali fora, porque não pagou ele. Por quê? Irmão, lá no fim das contas, ele não se sentiu perdoado. Querido, para mim se me tornar um ser autêntico na presença de Deus, eu nunca mais serei um ser exibível, eu preciso ser autêntico, eu nunca mais usarei maquiagem para esconder a minha dor, eu não posso ter vergonha de falar dela, porque se eu estou curado, a minha dor é a cura para os outros. Aquilo que me destruiu, aquilo que tentou acabar com a minha vida, eu quero ousar a dizer que a sua maior dificuldade vai se tornar o seu maior ministério. Aonde você mais teve dificuldade de romper, aonde você mais teve dificuldade de crescer. Irmãos, pensa num cara, eu era um cara totalmente medroso, eu era um cara tímido, eu era um cara envergonhado, eu era um cara assim todo constrangido. As explosões de ira que eu tinha sempre foi por causa do medo, era a minha válvula de defesa. Mas à medida que você vai encontrando Jesus, Jesus vai curando você e diz, você não precisa mais se defender, você não precisa mais brigar pelas suas causas, porque eu já reconciliei você comigo. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Amém? Se você se sente amado por Deus, quem não te ama está perdendo tempo, porque agora você é amado por Deus. Você não compra mais amor pelo serviço, você não faz mais algo para se sentir alguém. Você está resolvido em Deus, irmãos. E uma pessoa resolvida consegue servir a outra. Não, abra comigo aí a sua Bíblia em João capítulo 13. Oh, Espírito de Deus. João capítulo 13, olha o que diz aqui. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, o que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou a sua capa, suas vestimentas de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, colocou água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Medita. Jesus, sabendo quem ele era, sabendo de onde ele veio, sabendo para onde ele ia, sabendo que o Pai tinha depositado nele todas as coisas, não teve dificuldade de amar os seus até o fim. Sabe o que é que Jesus fez sabe o que é que você faz quando você sabe quem você é? Você tira a capa, pega a bacia, a toalha e não tem medo de servir ninguém. Porque, irmãos, eu tenho para mim que só sabe servir quem já está resolvido na sua identidade. Quem sabe quem é não tem problema de servir. Eu sei quem eu sou, eu não quero seu lugar, eu não quero o seu. Eu sei que Deus colocou em mim, eu sei o que eu carrego. Aleluia, eu sei de onde vim, sei para onde vou. Irmão, toda pessoa que tem dificuldade para servir tem problema de identidade. Não tem a identidade resolvida. Porque se você sabe quem você é, você não tem problema de servir ninguém, amigo. Você não está nem aí, você tira a capa, pega. Pedro olhou e disse: Senhor, vai lavar o meu pé. Ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Tira o Nike aí, vamos lavar o pé. Quando você sabe quem você é, você não tem problema de servir ninguém, meu irmão. Amém, queridos? Pensa nisso. Então, o que é que eu estou tentando fazer? Se eu sou um homem reconciliado com Deus, eu vou impressionar Deus com a minha busca ou vou agradar pessoas com a minha religião? Ou eu quero buscar Deus ou eu quero agradar pessoas com a minha religião? Irmãos, eu quero impressionar a Deus. Mas Deus se impressiona. Ou Ele faz que se impressiona, não sei. É que nem pai, sabe? Pai, quando o filho traz um desenho feio para ele, diz: fiz para você. Ai, que lindo. Eu acho que Deus é mais ou menos isso. Aquela cabeçona assim, o filho faz uma cabeça desse tamanho, bota os olhos aqui, outro aqui, né? Uma boca torta, um braço para cima, outro para baixo, diz: pai, desenhei você. O pai diz: que lindo. É mais ou menos isso. Deus se impressiona. Não é com a beleza do que é feito, é com a intenção do que é feito. Deus se impressiona com as intenções. Eu quero que a minha oração seja desesperada. Se tem um lugar que eu não tenho medo de me desesperar, é na presença de Deus. Eu tenho até dificuldade de orar com muita gente junto. Eu gosto de orar sozinho, eu sou escandaloso. Eu falo coisas do meu coração, e eu gosto de ficar sozinho porque eu posso falar o que eu quero. Eu falo as verdades que tem dentro de mim. Eu digo para Deus: Senhor, meus olhos hoje olharam para aquilo que não devia. Senhor, eu falei o que eu não devia. Aquele cara que me fechou ali, o Senhor deu vontade de dar um soco no nariz dele. Oh, me perdoa, Jesus. Fala as verdades para Deus. Ele viu tudo isso que você está falando, mas Ele gosta de ouvir o que você fez. Então eu gosto de ficar sozinho. Eu tenho dificuldade de orar com muita gente. A não ser quando é um clamor, uma vigília, uma coisa assim. Mas a minha busca tem que ser solitária. Ela tem que ser sozinha. E ela tem mais a ver com ouvir do que falar. Irmãos, se eu não entrei para receber, eu não tenho nada para oferecer. Uma pessoa que não ora, que não jejua, que não busca a Deus, ela não tem nada para oferecer. Que não estuda as Escrituras, que não passa hora após hora se preparando. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, já preparou a palavra hoje? Eu não preparo a palavra, irmão, eu preparo o pregador. A palavra está pronta para todo homem que estiver pronto para ela. Para toda mulher que estiver pronta para a palavra. Então você não tem que preparar a sua palavra, você tem que preparar o mensageiro, não é a mensagem. A mensagem está pronta.
Irmão, se eu não entrar para receber, eu não tenho nada para oferecer, querido. Vamos para outro texto bíblico, vai lá, Levíticos, vamos lá em Levíticos, lá no Velho Testamento, Levíticos capítulo 9, entra lá comigo. Levíticos capítulo 9 e o versículo de número 23. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha lá o que diz. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Irmão, se você não entrar, quando você sai, você não tem o que abençoar. Você só pode dar o que você tem. Eu tenho que entrar para receber, para poder sair para dar. Se eu só saio para dar e não paro para receber, se eu não entro para receber, irmãos, Arão e Moisés entraram na tenda para o povo receber a glória. Agora veja bem, foi o povo que entrou? Foi o povo que entrou? Não. Você já pensou que você tem que, às vezes, você tem que entrar pelos outros? Já coube na sua cabeça que talvez você tem que entrar pela sua cidade, pela sua nação, por alguém que não entendeu que tem que entrar para receber? Irmãos, eu não sou contra a oração não, gente. Pensa num cara que gosta de orar pelas pessoas, sou eu. Mas não acostuma a só pedir oração para os outros, irmãos. Você tem que entrar. Você tem que ter a tua experiência com o Eterno. Você tem que deixar Ele te tocar. Sair para abençoar sem entrar para receber, não tem nada para dar. Irmão, uma pessoa que não entra para receber, quando ela vai dar, é só críticas de uma alma ferida. É só ataques de uma alma ferida. É só comparações que não fazem sentido. Eu preciso entrar para receber, meu irmão. E talvez eu preciso passar mais tempo com Deus do que com as pessoas. Que 2022, irmão, seja um ano diferente para a gente. Que a gente tenha essa consciência de ter que buscar a Deus. Irmão, tem um texto em Daniel, principalmente naquela tradução a mensagem, quem tem a Bíblia a mensagem, aquele texto em Daniel que está em capítulo 12 de Daniel, e o versículo 3 e 4, que diz que os sábios e justos brilharão com a noite. Homens e mulheres que viveram da forma sábia e justa brilharão como a noite sem nuvem repleta de estrelas. E os que conduziram outras pessoas ao caminho certo brilharão como estrelas para sempre. E aí, o livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: este é um relato confidencial, Daniel, para os seus olhos e ouvidos somente. Mantenha isso em segredo. Guarde o livro fechado, a chave até o final. Nesse interim, olha o que ele diz: nesse interim haverá uma busca frenética pelo entendimento. Muitas pessoas hoje correm atrás de entendimento, irmão. Querem entender, querem saber, querem descobrir, mas não estão buscando a Deus. Não tem uma interpretação correta do amor de Deus. Cada vez que Jesus estendia a mão para ajudar alguém, alguém dizia: mas a lei não diz assim. Jesus queria abençoar alguém, alguém dizia: mas a lei não diz assim. Tinha sempre alguém para defender a lei, mas não para ajudar as pessoas. Tinha sempre alguém para defender a lei, mas não para ajudar as pessoas. Irmãos, persevera na palavra. Cutuca alguém que está perto de você e diga: persevera na palavra. Irmão, nos 500 quilômetros quadrados que Jesus pregou em Israel, que não pregou mais do que isso, mais do que 500 quilômetros quadrados, gente vinha de todo canto, irmão, para ouvir Jesus. Naqueles 500 quilômetros quadrados de Israel,
Jesus pregou para muita gente, mas só 120, depois que ele foi ascendido aos céus, só 120 perseveraram e ficaram ali esperando o Espírito Santo. Muita gente ouviu as verdades eternas. Muita gente não só ouviu gente, eles viram pessoas ressuscitarem. Eles viram milagres sobrenaturais, mas só 120 permaneceram fiéis, esperando ali a derramar do Espírito Santo. Irmão, é disso que eu estou falando. Tem que ter alguém perseverante em nosso meio, alguém que queira mais do que uma mão na sua cabeça, alguém que queira mais de estar na fila da bênção, alguém que queira mais do que um culto. Meu Deus, alguém que queira mais do que músicas bonitas, alguém que queira perseverar, alguém desesperado por Deus, alguém precisa estar desesperado pela sua presença. A gente está gravando, né, gente? Mas quando a gente ia no monte, assim que eu me converti, a gente fazia campanha no monte. Rapaz, a gente era doido. A gente ficava no monte a noite inteira. Tinha um menino que ia sempre com a gente, ele abraçava a árvore assim, ó, e dizia assim: não adianta, eu não te solto. E eu dizia: o que você está fazendo? Tem um anjo aqui. Eu digo: ah, é? Então tá, segura o anjo. E ele chorava de soluçar, segurando o anjo. E era um pé de eucalipto. Mas ele viu um anjo. E pelas lágrimas dele, eu não era louco de dizer que não era anjo. Eu não sei qual foi a experiência que ele teve naquele dia, naquele monte. Mas irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não adianta. Cada um vai ter a sua experiência com Deus. Não tente padronizar uma ação divina. Não tente catalogar uma ação divina. Tem coisas que Deus vai fazer que você vai ficar assustado, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. Tem coisas que não adianta. Aí você quer doutrinar os outros a fazer igual. Esse aqui é o seu problema. Você acha que quem não abraça a árvore está endemoniado. Mas essa é a sua experiência única, unilateral. É sua. É Deus e você e mais ninguém. Tem coisas que Deus falou, que eu escrevi. Quem sabe um dia eu leio para você. Tem coisas que eu penso a meu respeito, ao respeito dos próximos dias, que eu ainda não tenho noção para falar, porque eu não sei começar. Eu não vou ficar discutindo o que um disse, o que o outro disse. Eu tenho as minhas experiências com Cristo. E talvez elas não sirvam para pregar aqui no púlpito, mas elas servem para manter a minha vida e o caráter refinado em Cristo. Porque depois de você ver algumas coisas em Deus, eu vou dizer uma coisa: você não vai querer trocar Deus por qualquer coisa, não. Tem algumas experiências com Deus que vão imprimir Jesus Cristo na sua vida para sempre. Tem algumas experiências com Deus que vai tirar seu sono, vai tirar sua fome. Irmãos, são coisas desesperadoras. Só que eu não vou ficar falando disso para você ficar adorando a minha adoração. Você tem que adorar a Cristo, não é a minha adoração. Essa é a minha experiência, ela faz bem para mim. Talvez não vai fazer bem para você. Irmãos, se a santidade que você alcançou é somente fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Se a santidade que você alcançou não nasce do encontro real com Cristo, de uma vida cotidiana, de uma vida diária, de conversas profundas. Às vezes a humanidade prefere uma religião do que uma intimidade com Deus. A gente diz assim: eu criei um ambiente aqui, Deus está aqui comigo. Aqui o diabo não entra. Irmão, o diabo, ele entrou num ambiente de Deus.
Se ele pôde derrubar a terceira parte de anjos, a terça parte de anjos da eternidade, por que você acha que ele não pode fazer? Porque você está adorando a Deus? Se ele teve a capacidade de entrar num jardim e convencer aquele casal, Adão e Eva, Eva e Adão, porque ele começou por Eva. Se ele conseguiu convencer a terça parte de anjos, se ele conseguiu convencer Eva, o que você acha que ele pode fazer, irmãos? Não brinque com Satanás, não. A Bíblia diz que você não deve brincar com seus ardis. Por isso, quanto mais ambiente você cria da presença de Deus, mais longe do inferno você fica. Mas não pense que você está imune, não pense que você está livre dos ataques de Satanás. Por isso, irmão, eu valorizo a prensa de azeite. E eu sou prensa de azeite mesmo. Eu valorizo, vou para cima. Mevan para mim é uma prensa de azeite. Amém? Ah, mas aqui tem muita unção. Irmão, mas se não tiver a prensa de azeite, se parar a produção, para a unção. Amém? Se parar a produção, para a unção. Não adianta só ter a unção. Tem a unção, vamos acumular a unção, não vamos orar mais, porque agora a gente tem unção. Agora eu oro, as coisas acontecem, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais buscar Deus. Eu não preciso mais preparar o pregador, porque eu tenho todas as mensagens no meu iPad. Eu não preciso mais buscar a Cristo, eu não preciso mais me santificar. Por quê? Porque eu sei. E no final do culto todo mundo tira foto comigo. Então eu já estou no lugar, pronto, eu não preciso mais melhorar, porque eu já estou num bom lugar. Eu tenho reconhecimento, eu tenho recurso, eu tenho voz. Essas câmeras devem ter milhares de pessoas assistindo agora. Amanhã de manhã você liga a internet, mais de 30 mil pessoas já assistiram esse culto. Uau! Nós já alcançamos um lugar, e esse é o perigo, é quando você alcança o lugar que você acha que você não precisa mais. Irmão, se parar a produção, para a unção, porque unção você não acumula. Unção você não pode guardar num depósito. Amém? Você tem que continuar produzindo. Eu prefiro parar, às vezes, da manifestação e continuar produzindo azeite, porque nunca faltará azeite. Amém? E a gente fica, às vezes, na mensagem de João Batista: convém que eu diminua e ele cresça. A gente até canta que ele cresça e eu diminua, né? Que ele apareça. Irmãos, só que a mensagem dos nossos dias hoje não é a de João Batista. É a mensagem de Jesus. Eu não quero diminuir, eu tenho que morrer. Se eu continuar pregando a mensagem de João e não a de Jesus, a gente diminui, mas não morre. E se você só diminui, mas não morre, daqui a pouco você pode crescer de novo. Se eu ficar só na mensagem de João, convém que eu diminua. Aí eu tenho rompantes de humildade. E tenho rompantes de orgulho. A mensagem para os nossos dias é a mensagem de Cristo. Não é para diminuir, irmão. É ser crucificado com Cristo. Amém? Porque se você só diminuir, qualquer hora você pode crescer de novo. E aí sabe o que acontece? Nós vamos gerando uma geração contida e não transformada. Porque uma geração, para ser transformada, ela precisa morrer, não é diminuir. Porque se eu morrer, ninguém pode mais ofender quem está morto. Ninguém pode mais matar quem morreu. Ninguém pode criticar quem morreu. Mas se eu só diminuir, eu vou gerando uma geração contida, mas não transformada. O evangelho de Jesus é para me reconciliar com Ele, irmãos. Eu preciso dessa transformação, eu preciso desse novo sangue, dessa nova vida. Eu não posso ser uma geração contida que a qualquer hora traz de volta o velho homem. Aí sabe o que acontece? Muda o ambiente, eu me transformo. Eu estou na igreja, eu sou um homem.
eu estou num outro ambiente, eu sou outro homem. Por quê? Porque eu não sou transformado, eu sou só contido. E a religião, ela ensina você a ser contido. Por isso que a religião, ela proíbe você de visitar seus parentes que são católicos, que são espíritas. Não vai lá naquela festa, porque aquela festa lá é espírita. Mas é meu primo, mas ele é espírita, ele é maçom, ele é católico, não vai lá naquela festa, o sangue de Jesus tem poder. Se você fosse transformado, você não teria medo de pisar em qualquer lugar. Porque você não é uma geração contida, você é uma geração que nasceu de novo, transformada, para pisar em qualquer ambiente. Você pisa em qualquer ambiente, você pisa em qualquer lugar. Você pode ir na festa, as pessoas podem estar bêbadas do seu lado, elas podem estar lá. Eu já tive em festa, nós já tivemos, né, Ulisses? Em festa de amigos e parentes nossos, que todo mundo bebendo e tal, e falando asneira, palavrão, e daqui a pouco, na hora de sentar na mesa para comer, eles bêbados olham para a gente e dizem assim: o Luiz vai fazer oração para nós. E nós fazer oração e todo mundo cair em lágrimas. Você não pode ter medo de andar em alguns lugares, se você só tem medo se você é contido e não transformado. O meu Jesus comia com pecadores, vivia no meio dos leprosos e não ficou leproso. Ele vivia no meio de pessoas pecadoras, imundas pela sociedade, e ele era alguém transformado. Ele era alguém transformado. A gente diz: não, isso é do diabo, aquilo é do diabo, você não pode entrar nisso, não pode entrar naquilo. Você pode entrar em todos os ambientes, irmãos, porque todos os ambientes que Deus leva um homem transformado, Ele leva um homem transformado para transformar. Ele leva um homem ungido para ungir. Ele leva alguém que foi reconciliado com Cristo para reconciliar. Nós precisamos entender isso, queridos. E aí nós vamos gerando essa geração contida e não transformada. E aí, a qualquer momento, o velho homem aparece de novo. E a gente fica assim: puxa, mas eu estava indo tão bem. Fazia 3 anos que eu estava de pé e aí caí. Ou fazia 5 anos que eu estava de pé e caí. Fazia 6 anos que eu estava bem e aí caí. É que você estava contido e não transformado. Porque a religião te ensinou a diminuir, mas não te ensinou a morrer. Você tem que morrer. Eu vou falar de novo: você tem que morrer. Você tem que morrer com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Pastor, mas é muita luta. Claro que é luta. Você rompeu com o pecado. Você rompeu com o pecado. E quando você rompe com o pecado, você pensa que a carne não converte, irmão. Você pode tampar ela toda, ela não converte. Você pode se comportar direitinho, ela não converte. Ela tem que morrer, ela tem que ser morta. Amém? Amém? O problema é que a gente recebe uma carga de unção. Eu já tive em quantos eventos vocês já estiveram, que você recebeu uma carga de unção e veio para casa: uau, que unção. Não foi assim? Eu já tive em eventos poderosos que vim para casa cheio, ficava um mês assim, voando com uma asa só. Meu Deus, coisa linda. Mas o que é que a gente faz? A gente recebe aquela unção e não nutre ela, e não trabalha nela. Eu falei para você que no final dessa conferência eu vou te dar o esboço, mas não é para você pregar o que você não entendeu. Não pregue o que você não entendeu. Você vai multiplicar a ignorância. É para você transferir o que você recebeu, para você pensar e dizer: puxa, isso aqui é para mim. Então Lucas 12, 15 e 21 diz assim: aquele homem que
juntou, colheu, juntou no celeiro, e o celeiro ficou pequeno, e ele aumentou o celeiro e disse: agora eu vou juntar. E ele deu uma voz de comando para a sua alma. Ele disse: a alma, come e bebe agora, porque tu estás farta. Come e bebe, porque agora você está bem. Mas, irmão, você não vai parar nunca. Ontem me ligou o pastor José Rodrigues, 84 anos, falando para mim: Luiz, estamos indo para o Amazonas. A gente descobriu que tem judeu lá na selva do Amazonas. Eu vou lá para ver se encontro eles. Acabou de chegar da Somália, 15 dias na Somália, 84 anos. Ficou 30 dias na Somália. Ele é médico cardiologista, ficou 30 dias na Somália, trabalhando dentro do hospital, atendendo pessoas de graça. Na realidade, ele levou dinheiro para comprar as coisas para elas, levou remédio, traficou remédio. O problema, irmão, não é juntar, não é guardar, não é proteger. O problema é você fazer disso a sua segurança. É você achar que a unção que você tem já te protege, que a sabedoria que você já tem já te protege, que a capacidade intelectual que você já tem já te protege, que o recurso que você já tem já te protege. Não, irmãos, não te protege. Isso aqui é uma busca constante. Quanto mais você tem, mais fome você tem que ter. Você não pode parar aqui agora e dizer: come alma e bebe, porque já estás farta, já está tudo certo, não precisa mais. Não, você não pode parar. No reino de Deus não tem aposentadoria, meu amigo. Se você queria só aposentadoria, você devia ter feito um curso público, porque no reino de Deus não tem aposentadoria. Você vai trabalhar e você vai querer fazer, você vai querer se doar. Se você foi reconciliado com Cristo, você vai querer. O problema não é juntar, não é, porque juntar é legal, pô, você tem uma coisa, uma proteção, você tem uma coisa para guardar você tem um recurso que te protege, glória a Deus. Pô, você tem lá uma poupancinha, pô, fiquei doente, usei aquele dinheiro, pô, preciso fazer uma reforma no meu carro, no meu apartamento, tem aquele dinheirinho que eu guardei, glória a Deus, que coisa boa, isso é protetivo. Mas isso não pode se tornar a sua dependência. Você não pode achar que deu. O seu currículo não vai completar nunca. Não vai acabar até a volta de Cristo, amém? Você precisa definir o que é que Jesus te chamou para fazer. Irmão, quando Deus chamou Adão, o que é que ele falou para Adão? Ele deu para Adão um chamado e um serviço. Ele disse para Adão o quê? Cultive esse jardim aqui. Ele disse assim: Adão, cultive o jardim. Mas ele deu um chamado. O chamado é: governe sobre todas as coisas. Irmãos, eu preciso definir o serviço do chamado. Eu não posso comprometer o que eu carrego por causa do serviço sem propósito. Porque o serviço sustenta o homem natural, mas o chamado é que sustenta o homem espiritual. Por isso que tem muitos homens que vêm fazer a obra de Deus e se perdem espiritualmente. Por quê? Porque o serviço sustenta o homem natural. Cultivar o jardim sustentava Adão, porque ele comia do fruto. Mas governar com autoridade sobre toda a terra é que sustentava o homem espiritual. Irmãos, Paulo fazia tendas e sustentava o homem natural. Mas o chamado de Paulo sustentava o homem espiritual. Porque na cadeia, Paulo não fazia tendas, mas o homem espiritual que havia dentro dele o sustentava em qualquer lugar. Porque o serviço não sustenta o chamado, é o chamado que sustenta o serviço. Por isso que não permita que o serviço te roube do chamado. Não permite que a obra de Deus te roube de Deus. Não permita, irmãos. Aprenda a discernir serviço e chamado. O meu serviço é uma coisa, o meu chamado é outra. Somos homens espirituais e por isso o que é espiritual tem que vir primeiro, para o que é natural faça sentido. Se o que é espiritual não vir primeiro, o que é natural não vai fazer sentido. Por isso que se eu não tenho comunhão com Deus,
e com aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não consegui ser um homem natural correto. Eu posso até trabalhar para Cristo. Irmão, Adão, ele cultivava o jardim. Por isso que quando ele perdeu o chamado, ele perdeu o jardim. Porque ele perdeu a autoridade. Quando você perceber que você perdeu a autoridade, para o serviço. Para o serviço. Por quê? Porque você tem que conquistar a autoridade de novo. E a autoridade de novo eu conquisto aonde? No autor e consumador da minha fé. Porque é o autor que te dá a autoridade. Amém? Eu preciso saber discernir quando eu estou fluindo no chamado e quando eu estou fluindo no serviço. Nós temos que fazer os dois. Aleluia. Tinha tanta coisa para dizer, mas nós temos 7 dias. E hoje vocês ficaram dando tênis para todo mundo, correntinha, oferta. Mas eu queria deixar essa palavra imprimida no seu coração antes da gente cear. Irmãos, o evangelho é contramão, querido. E eu quero que você saia dessa conferência, dessa primícia bem sóbrio. Renunciando o êxito é que tu terás êxito. Não, pastor, você está brincando. Não estou não. Se você ler Êxodo capítulo 2, versículo de 11 a 14, Moisés matou o egípcio. Ele teve êxito? Não. Porque enquanto buscamos o êxito, só que recebemos é frustração e decepção. O êxito não se adquire através de um evento. O êxito, ele precisa viver o processo. Agora leia, bota aqui para mim, filho, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Está cedo ainda. Não esquece que o culto começou às 8, hein? Foi 7h30 não. Não venha no meu van com pressa. Olha o que diz Hebreus capítulo 11 e o versículo 23. Pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés já adulto recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, escute isso, grave isso no seu coração. Se você quer muito aquilo que Deus disse não, mas você quer muito, sabe o que Deus vai fazer? Vai dar um passo para trás e vai deixar você pegar, para que você faça da sua maneira e você tenha as suas próprias consequências. Se você tem uma caneta, anota isso. A pior coisa que pode acontecer a um homem é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. A pior coisa que pode acontecer a você é você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque você vai tendo sucesso e você acha que o resultado significa a aprovação de Deus. Como eu falei ontem, é como vender um produto mais barato do que custou. Você pagou 100 e está vendendo por 50. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Então você não pode se alegrar com a venda. Você tem que se entristecer com o prejuízo.
Então um homem que tem sucesso numa coisa que Deus não aprova, esse homem está perdido, porque o sucesso não é a aprovação de Deus. Amém, irmão? Não adianta tirar a teia de aranha, você tem que matar a aranha. Você vai lá no cantinho da parede, tem teia de aranha, vai lá, pega um cabo de vassoura, tira a teia. Tira a teia da aranha dali. No outro dia, tem teia de novo. E você tira de novo. E no outro dia você tira de novo. Então não adianta. Salmo 139 para mim, eu quero ir terminando aqui. Quando Davi diz: sonda-me e me conhece. Examina e conhece o meu coração. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum mal. Me leva pelo caminho correto. Verso 16 do Salmo 139, Davi diz: no teu livro, tu escreveste sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Nos teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Espera aí, o senhor está dizendo que Deus escreveu uma história minha e eu não tinha nem nascido ainda? É isso que eu estou falando. O senhor está dizendo que Deus preparou uma história para mim? E você não tinha nem nascido ainda. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo consultá-lo para saber o que ele escreveu sobre mim hoje. Antes de tomar decisão, eu vou a Deus: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim? Eu não quero escrever a minha biografia, eu quero viver a biografia que o Senhor escreveu para mim. No seu livro, ele escreveu sobre mim. Cara, isso é sensacional. Davi era um cara que ele compreendia a forma que Deus se movia. Por isso, querido, não adianta curar febre, você tem que curar infecção. Não adianta religião sem salvação, comida sem fome, casa sem lar. Não adianta mesa sem comunhão. Eu não vim para a igreja, eu não aceitei Jesus só para ele me libertar das drogas. Porque os narcóticos anônimos poderiam ajudar isso. Os alcoólicos anônimos poderiam ajudar você a sair do álcool. Eu não aceitei Jesus só para deixar de usar droga, só para sair das ruas, não. Eu sabia que tinha algo mais, aquilo mudou minha vida. Eu não vim para cá só para ele me perdoar. Eu quero que ele crie em mim um coração igual ao dele, uma mente igual a dele, uma perseverança que vê o futuro, que vê a eternidade, irmão. Isso tem que ser minha paixão. Eu não quero só andar em misericórdia, eu quero viver em propósito. Irmãos, se toda semana eu preciso apelar para o perdão de Deus e para a misericórdia de Deus, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, é porque eu não estou no propósito, irmão. Para isso o senhor está dizendo que Deus não tem misericórdia? Não, eu estou dizendo que a misericórdia é para mim passar por ela e continuar no propósito. A misericórdia é para mim passar por ela e continuar no propósito. Se toda vez que eu vou e dou com a cara no muro, eu preciso voltar para a misericórdia, vou lá e volto, parece aqueles carrinhos bate e volta. Não, irmãos, deixa a misericórdia para quem ainda não foi salvo. Deixa a misericórdia para quem nunca teve um contato com o Cristo vivo. Mas você, irmão, que já está 10 anos, 20 anos servindo a Deus, comendo da mesa do Senhor, você já provou o dom inefável. É impossível que você volte atrás, é impossível. A não ser que você só é cometido e não transformado. Nós estamos diante de um tempo, irmãos, que eu preciso entender que Deus não pode fazer milagres em pessoas que querem estar no controle disso. Irmão, poder de Deus, ele precisa caminhar dentro da pureza.
Você não precisa perder a pureza para aumentar o poder. Você não precisa perder a pureza para aumentar a riqueza. Você não precisa perder a pureza para aumentar a fama. Porque todo o poder de Deus, ele é firmado num fundamento de pureza. Por isso que quanto mais você se purifica, mais você vai provar de Deus. O poder de Deus é firmado na sua pureza. Porque se eu me firmar só naquilo que Deus fez, peraí, pastor, só? Só? Ele não me salvou só para ficar salvo. Ele me salvou para salvar, Ele me transformou para transformar, Ele me libertou para libertar, Ele me chamou para caminhar. Eu não posso negociar com o meu caráter, eu não posso negociar com a moral de Deus. Eu não posso, irmãos. Eu acho que é por isso que Deus manda amar os inimigos. Por quê, pastor? Porque muitas vezes um inimigo é mais eficaz na mão do Espírito Santo para tratar do seu caráter do que o seu amigo. Eu vou repetir. Muitas vezes um inimigo é mais eficaz na mão do Espírito Santo para te tratar do que seu próprio amigo. Vai ver que é por isso que ele chamou Pedro de demônio e Judas de amigo. Porque Pedro queria morrer no lugar dele, ele disse: para trás de mim, Satanás. E Judas entregou ele para morrer, ele disse: amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz rápido. Doideira. Porque meu amigo mesmo é aquele que está me empurrando para a cruz. Meu amigo mesmo é que quando eu ouço ele, quando eu vejo ele, eu tenho vontade de ser mais santo, mais puro, mais parecido com Cristo. Meu amigo mesmo é aquele que me empurra para Cristo, para a cruz. Então, ame seus inimigos, não os ignore. Porque vai ver, o Espírito Santo está usando eles para tratar de você. Dá um glória a Deus de crente. Diga para a pessoa que está do seu lado: ele está falando de mim. Vamos contra-atacar? Vamos contra-atacar isso. Hoje eu conversava com o Felipe, a gente estava conversando, o Felipe estava me falando uma coisa interessante. Disse: pastor, eu quero só adorar, eu quero ficar aqui, eu quero só buscar Deus, eu não quero fazer mais nada não, eu quero ficar quieto. Quero só isso. E para o Felipe ficar quieto, irmão, Jesus tem que vir na terra. Sempre, Felipe. Chegou a hora de contra-atacar, mas o Felipe estava falando uma coisa, a gente estava conversando, ele estava falando isso. Irmão, contra-atacar é contra-atacar com amor. Porque não tem coisa que mais irrita o seu inimigo do que ser amado por você. Não tem uma coisa que mais irrita o inimigo, é quando ele é amado por você. Então, se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você vai juntar brasa viva sobre a sua cabeça. Eu tenho que renunciar, eu tenho que perder para ele? Não. Quando você renuncia, você não perde para o próximo, você perde para Deus. Porque é Deus que está te tratando. Quando você renuncia, você está perdendo é para Deus, não é para o outro. Porque quem está te tratando não é o outro, é o próprio Deus. Oh, meu Deus! Então quem é resolvido aprendeu a servir. E sabe uma coisa que eu tenho descoberto? Que tem gente que não serve, Vânios, porque ele acha que o que ele faz é muito insignificante.
Tem gente que não serve porque ele acha que o que ele faz não tem muito valor. É uma coisa simples. Irmão, a tarefa de um lixeiro é simples ou não é? O cara que passa na sua casa e recolhe o lixo todo dia. É simples ou não é? É simples. Sabe quando é que você vai perceber que não é simples? Quando passar um mês sem recolher o lixo. Aí você vai dizer, aí você vai lembrar dele. Então, a tarefa de um lixeiro é simples, mas você só sabe o valor da tarefa quando ela deixa de ser feita. Nada que você faz para Deus é simples. Hoje não mais, mas eu me lembro quando a gente começou no ministério, as pessoas ligavam para cá e perguntavam assim: Pastor Luiz, prega em igreja pequena? Prega em ministério pequeno? E a minha resposta sempre era a mesma: eu não conheço nenhum ministério pequeno. Porque o ministério ele não é calculado pelo número de cadeiras que tem na frente de um pregador. Não existe ministério pequeno, irmão, porque todo mundo está fazendo alguma coisa grande. Essa obra é grande. Isso é uma grande jornada, é uma obra gigantesca. E as pessoas perguntavam: você prega em igreja pequena? Eu prego. Eu disse: mas eu não tenho igreja pequena. Não, pastor, é que aqui a gente é simples. Eu digo: não, mas eu conheço gente que tem igreja pequena e não é simples. Porque a simplicidade não está na sua miserabilidade ou na sua pequenez de coisas. A sua simplicidade, irmão, você pode morar numa mansão e ser um cara simples, acessível, querido. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E eu paro aqui. Ou nós vamos ser uma igreja doadora, ou nós vamos ser uma igreja consumidora. Uma igreja humilde, que sabe honrar, que sabe servir. Ou nós somos uma igreja que ela toma ou ela serve. A igreja no Brasil, irmãos, hoje ela tem sido muito mal falada na boca de muitas pessoas. Por quê? Porque a igreja do Brasil tem sido uma igreja tomadora e não doadora. Que Deus nos levante nesses dias para ser mordomos da sua palavra e mordomos da sua vontade. Dê um aplauso bem grande ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor.